seja muito bem-vindo. E nós voltamos aqui com a Médium Responde, né? Onde eu respondo as perguntas de vocês aí que vocês me fazem, seja nos vídeos, nas postagens do meu grupo do Telegram, enfim. Quando você tem uma dúvida, manda para mim, me escreve, que eu vou ter o maior prazer de poder te responder. E eu seleciono sempre algumas perguntas que elas possam ajudar mais pessoas a compreenderem uma vivência, né? Às vezes uma pessoa vivencia um processo, vivencia uma situação e está querendo sair daquela situação, buscando uma nova compreensão para essa vivência, e eu posso, de alguma forma, auxiliar aquela pessoa a trazer essa consciência, lançar luz para esse problema, para essa dificuldade ou para esse objetivo, e também ajudando essa pessoa a gente consegue aqui lançar essa mesma luz aí para a vida de muitas outras pessoas. Então, o objetivo da Médium Responde é justamente levar essa compreensão ao maior número de pessoas. Então, hoje eu selecionei uma mensagem aqui que foi enviada, né, como uma pergunta, que é do PR Prado, e ele diz o seguinte: eu tenho te acompanhado há um tempo e eu percebo que você fala muito em ressignificar velhas crenças, situações ou traumas, né? E isso ainda não ficou muito claro para mim. Não sei se ressignificar seria identificar a situação percebida como origem de determinado problema e tentar entender aquela situação de outra forma. Mas como também mudar essa percepção para um novo conceito e como realmente eu posso saber se eu conseguir mudar, se eu conseguir essa ressignificação, né? Então aqui tem várias perguntas numa só. Então vamos tentar clarificar esse conceito, né? Que eu, Fernanda, utilizo dentro, principalmente da minha metodologia de meditações terapêuticas que eu criei. Então, dentro desse método que eu criei de meditações terapêuticas, essas meditações, elas são tratamento para a alma, né? Porque elas estão ancoradas, então, no conhecimento do funcionamento do trauma, né? Dos conflitos, das crenças, do comportamento humano e também toda essa parte psicológica, né? Do nosso funcionamento e também nos conhecimentos da hipnose clínica, que é um método de tratamento utilizado em consultório para trabalhar aspectos que aconteceram, seja em qualquer tempo de vivência da pessoa, seja no presente, ou seja em algo lá do passado, ou até mesmo em vidas passadas, ou situações que a gente carrega nessa vida, mas que se refere aos nossos ancestrais. Então, também, dentro do meu método de meditações terapêuticas, eu levo em consideração aspectos da psicologia, né, do comportamento humano, dos traumas, também da hipnose, né, das técnicas hipnóticas que fazem com que você atinja um determinado estado capaz de ser receptivo e ser capaz de alterar a percepção que você tem de um evento, mesmo que ele esteja ancorado no passado ou em qualquer outro tempo. E também leva os conceitos da constelação sistêmica, que traz também essa informação dos nossos karmas ancestrais, né, das nossas vivências com os nossos genitores e também, sobretudo, de toda a visão espiritual. Então eu junto psicologia, espiritualidade e essas técnicas todas, né, terapêuticas ou técnicas sistêmicas ou técnicas energéticas, e tudo isso então transformando a percepção que a pessoa tem, o sentimento que ela tem, todas as informações que estão reverberando no campo de energia dela, e o objetivo das meditações é modificar informações que são energias psíquicas e são energias que também estão ancoradas no corpo físico e nos nossos corpos energéticos. Essas informações todas, elas causam uma distorção de percepção se elas forem vivenciadas de uma forma negativa. Então a gente tem que entender essa pergunta de ressignificação, o que ela quer dizer, né? O que é ressignificar? A palavra base que está ancorando o ressignificar é
significado, né? Então é ressignificar. Então a palavra base é significado de algo e é dar um novo significado para aquela experiência, para aquela vivência, para aquela situação que foi vivenciada de uma forma negativa e promoveu, então, causou impacto na percepção que a pessoa tem de si mesma ou de algo externo, de pessoas ou do mundo. Então, ressignificar é dar um novo significado para uma vivência. É uma segunda oportunidade que você tem de olhar para um determinado fato da sua vida que não tenha sido bom e que você vai dar um outro fechamento, você vai dar uma outra compreensão para aquilo que aconteceu. E o ressignificar é uma oportunidade de você, agora, nesse momento que você está vivenciando, que não está mais impactado por situações negativas, que você já está mais centrado, mais equilibrado, já passou essa situação traumática ou negativa que você vivenciou, então você tem uma nova capacidade de centramento para poder olhar para um fato já passado, seja ele que aconteceu semana passada ou há 20 anos atrás, não importa, em qualquer tempo pode ter sido vivenciado uma experiência negativa que tenha impactado em algum nível, um nível pequeno, médio ou de grande intensidade e provocou uma experiência negativa que não foi possível dar um fechamento. Ou aquilo que a pessoa entendeu como um fechamento, aquilo que ela experienciou como um fechamento, não foi um fechamento positivo. Esse fechamento foi algo que ancorou o trauma, ancorou um sentimento negativo em relação a si ou um sentimento negativo em relação a outras pessoas. Então foi uma experiência que você quer esquecer, que você não quer nem lembrar, não quer nem contar de novo, você afasta da consciência e isso, ao longo do tempo, vai sendo ancorado na sua mente inconsciente, que é o reservatório de todas as experiências que são vivenciadas por uma pessoa. Então, tudo que nós vivenciamos, todas as experiências, sejam positivas ou negativas, elas vão ir para o inconsciente. Então, a gente guarda na nossa mente consciente, na nossa memória de curto prazo, principalmente as experiências que são mais prazerosas e que têm mais significado. E isso não quer dizer que a gente esqueça das experiências negativas, né? A gente até pode lembrar de experiências negativas, mas a base de toda essa experiência e todos os registros físicos, espirituais, mentais, né, emocionais, eles vão ficar ancorados nessa mente inconsciente. É ali onde fica toda a nossa bagagem de vida. Por isso que quando a gente vivencia uma experiência negativa, às vezes a gente tem dificuldade de relembrar dessa experiência, ou então a gente pode lembrar dessa experiência, né, justamente pela intensidade que ela teve. E aí a gente não consegue esquecer. E aí acontece esse outro fato que ao invés de eu guardar isso lá no passado e reprimir, eu posso também trazer isso de uma maneira muito presente e incluindo sintomas que vão se apresentar. Então, eu vou, a partir de uma experiência negativa, eu posso esquecer essa experiência e empurrar ela lá para a mente inconsciente, né? Para não voltar a acessar esse sofrimento, esse desconforto, tudo aquilo que eu senti naquele momento, porque eu vou ter um medo inconsciente de reviver aquela experiência. Então, a gente tenta esquecer, tenta deixar para lá, né? Mas algumas experiências negativas, elas vão fazer o efeito contrário, elas vão ficar tão impressas na gente, elas vão ser tão traumáticas, elas vão ser tão difíceis, que a pessoa vai ter uma dificuldade de esquecer, uma dificuldade de dar um fechamento para aquela experiência e poder virar a página e poder seguir a sua vida adiante. Então,
quando a gente vivencia uma experiência traumática, quando a gente vivencia uma experiência que nos demandou além daquilo que nós poderíamos lidar, em termos de consciência, em termos de estrutura emocional. Então essa situação foi excessiva para o meu psiquismo, eu não consegui resolver, encaminhar, me posicionar de forma diferente, seja porque eu não tinha recursos internos de enfrentamento, ou seja porque o meu psiquismo era muito imaturo, como no caso das experiências traumáticas sofridas na infância. Então, lá na infância, você ainda está em construção da sua personalidade, da sua estrutura emocional, dos seus recursos de enfrentamento, seus posicionamentos. Portanto, lá na infância, nós vamos ter uma limitação do que a gente vai poder dar conta, né, segundo esses eventos de vida. Então, eu posso viver uma situação que ela é extremamente ameaçadora para mim. Eu posso criar um congelamento, eu posso não ter conseguido lidar com aquela experiência porque ela foi excessiva para mim. Pode ter sido uma experiência física, envolvendo alguma situação física, de agressão física, ou agressão psicológica, ou alguma situação de medo, ou alguma situação ligada à rejeição, a desamparo, à humilhação, ou mesmo uma sensação de distanciamento afetivo, né, que é a sensação de desamparo, né, de distanciamento do afeto, do amor, do cuidado. Então, seja lá a experiência que você tenha vivenciado, se foi lá na sua infância, muito provavelmente você percebeu aquela situação como algo além do que você conseguia dar conta, e você, quando vivencia uma situação negativa, existe uma correspondência na sua mente dessa experiência. Então, quando você vive algo negativo, você tem uma impressão mental. Então, você pensa algo daquela experiência. E isso que você pensa dessa experiência é o que faz com que você esteja ainda reverberando os sintomas. Porque os sintomas que nós temos são resultado de uma experiência negativa que nós vivenciamos e uma impressão mental, um pensamento e um sentimento distorcido da realidade que nos impacta e faz com que a gente se desenvolva ao longo do tempo com essa impressão equivocada da vida ou de nós mesmos. Então eu posso vivenciar algo negativo e eu posso criar uma imagem negativa de mim mesmo. Eu posso achar que eu sou culpado por alguma coisa, que eu não sou bom o bastante, que eu posso criar uma sensação de que eu não mereço, de que eu não vou conseguir, de que eu não sou amado, de que eu não tenho força para algo, que eu não tenho talento, né? Que eu não tenho sorte. E também a gente vai registrando na nossa mente o que a gente escuta dos nossos genitores, dos nossos pais ou dos nossos cuidadores ou das pessoas que estão à nossa volta, da nossa família. Então, lá na nossa infância, nós recebemos, desde a nossa concepção, gestação, nascimento, primeiros anos e a primeira infância, este período é um período crucial e estruturante da nossa personalidade e do nosso comportamento. Portanto, tudo aquilo que eu vivenciei vai estar impresso em mim e vai formar a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho do mundo, das pessoas, das possibilidades, do que eu mereço, do que eu posso conquistar, do que eu posso realizar. Então, se eu não tenho bem estruturada essa primeira fase do ponto de vista de potência, de ter tido experiências que me impulsionaram a ir para a vida e acreditar em mim mesma, no meu potencial, eu vou ter dificuldades e vou ter sintomas na minha vida adulta. Então, o ressignificar é poder trabalhar estas experiências do passado, dando um novo significado para aquilo que foi registrado de forma negativa. Então, o que isso quer dizer? Vamos desmembrando esse conteúdo. Eu ressignifico de várias formas as vivências que eu tenho. Eu, Fernanda, trabalho sempre
em 2 níveis. Eu trabalho no nível da consciência, ou seja, trazendo para você a explicação de como a mente funciona, como é a mente de uma criança, né? Como eu estou fazendo com vocês agora, o porquê que a gente registra tão fortemente essas vivências negativas e traz até hoje, tem dificuldade de se libertar. Então eu estou trabalhando para você, integrando na sua consciência o conhecimento de por que você tem traumas, sintomas, memórias negativas, ok? Então isso vai fazendo com que você crie um entendimento de que você só tem sintomas e só tem memórias negativas e só tem crenças limitantes na sua vida ou bloqueios na sua vida por aquilo que foi vivenciado e foi registrado na sua mente e nos seus sentimentos, né? De forma distorcida. Ou seja, naquele momento você criou uma impressão de você mesmo, mas essa impressão ela é limitada porque ela está condicionada a uma experiência em que você não tinha condições de ver de forma diferente. Portanto, você pode ter achado que você era culpado, que você não era bom o bastante, só que isso é resultado de algo disfuncional que aconteceu naquele momento, algo que não foi positivo. Então, criou em você impressões negativas, impressões que não são a realidade, porque você não é isso. Você estava vivenciando algo, mas esse algo se refere a algo disfuncional, algo que não foi positivo. Portanto, a gente precisa trazer para a consciência de que nós vivenciamos algo que não foi bom e que pode encontrar uma ressignificação, pode encontrar dentro de nós uma nova forma de a gente olhar para esse fato. Então, eu trago para a consciência, integro isso, e aí tem um outro processo que acontece muito interessante, que é o seguinte: eu olho para o passado, eu olho para uma vivência que tem acontecido, e eu lembro dessa vivência e eu aceito que ela aconteceu. Eu paro de lutar para esquecer, ou eu paro de tentar dar um outro desfecho para aquela situação. Porque o que faz com que o trauma permaneça na sua vida é, primeiro, você ter uma negação, você não querer lembrar, não querer aceitar o que aconteceu, estar em luta com o que aconteceu, e também, o segundo ponto é tentar na sua mente dar um outro desfecho. É como se você ficasse na sua mente voltando para o passado dizendo: se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse nascido em outra família, se os meus pais tivessem não sei o que, se eu tivesse contado para não sei quem, se eu pudesse ter tido uma reação diferente, se eu pudesse ter fugido, se eu não tivesse ido lá naquele dia. Enfim, a gente fica tentando na nossa mente mudar o resultado do passado. E isso faz com que a gente fique aprisionado. A gente continua ativando o trauma ao longo do tempo, ao longo dos anos, porque a gente não entende que cada vez que a gente nega o que aconteceu, não aceita que foi assim, e aceitação, vamos abrir um parêntese, não é dizer: ah, tá tudo bem ter acontecido isso comigo. Aceitação significa: eu aceito que eu não posso fazer nada para mudar o resultado daquilo que aconteceu naquele momento, naquela época da minha vida. E isso é uma verdade? Pensa comigo aqui se você tem algum trauma. Pensa nesse trauma agora. Vamos fazer esse exercício? Vamos curar agora um trauma que você tenha? Imagina algo que você tenha vivenciado e que não foi bom. Pode ser de qualquer intensidade. Pode ser uma vivência muito difícil, ou pode ser uma vivência que você tenha que tem um desconforto, não importa. Algo vai vir na sua mente nesse momento. A gente sempre está no lugar certo na hora certa, né? Então vem comigo. Pensa em algo sem esforço, algo que esteja incomodando você nessa fase da sua vida. Pensa em algo e conecta com esse algo que traga realmente uma dor para você, um desconforto, um bloqueio aí na sua vida e que até hoje você não conseguiu resolver, ok? Pensou? Muito bem. Agora,
Libera a tua mente. Desconecta, se desidentifica disso. A gente está olhando como se fosse um filme. Hoje você já é um adulto e hoje você já construiu experiências e entendimentos e aprendizados de tudo que você já viveu. Hoje você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma pessoa. Você se transformou. Hoje você tem uma outra bagagem. Então, olhe agora como se você estivesse vendo um filme. E quando a gente vê um filme, a gente está só olhando, é o olhar do observador da sua história. Veja como muda a perspectiva e o que você sente. Vamos olhar para esse evento? Olha para essa vivência, conecta com ela agora. Apenas olha, apenas aceita que ela existiu. Mas é uma aceitação no nível mais elevado agora, porque o intuito é você se libertar. E a gente vai dar os passos para a sua libertação desse trauma. Olha para esse trauma, para essa vivência, para esse desconforto. Tá olhando para ele? Muito bem. Apenas aceita. Aconteceu assim. Foi assim que a vida aconteceu. As circunstâncias foram essas, as atitudes foram essas. Você naquele momento tinha uma consciência, tinha uma limitação do que podia fazer por você para se proteger. Ou se foi você quem causou algo de negativo, você tinha uma determinada consciência naquele momento, um determinado comportamento. Você também estava tomado provavelmente por um determinado estado de humor naquele momento, né? Existiam várias coisas acontecendo no seu dia, naquela fase, naquele momento. Tinha um contexto ali. Muito bem, apenas olhe, identificando. Ok? Identifiquei isso, olhei. Agora, decida dentro de você. E você vai usar as palavras mentais. Mentalmente você acompanha o que eu vou falar. Eu olho para a minha vida e eu olho para esse evento. Eu aceito que ele aconteceu, porque eu entendo que eu não posso apagar isso. Isso fez parte da minha vida. Essa vivência aconteceu. Eu sinto muito. E eu ainda sinto. Eu sinto dor, eu sinto aperto, eu sinto mágoa. Fala para você, na sua mente, o que você sente em relação a essa vivência. O que significou para você? Dor, tristeza, medo, sentimento de não merecimento, desamparo, raiva. O que você sentiu? Isso. Foi difícil para mim. Diga isso em palavras, se você puder. Verbalize isso. Foi difícil para mim. E ainda é difícil. Isso. Isso. Mas hoje eu decido aceitar que foi parte da minha história. Veja se você consegue dizer isso. Lembre que a gente está libertando você, você tem esse poder. E se você chegou até aqui, você está pronto. Eu estou pronto para libertar da minha mente, do meu coração, tudo isso que eu carreguei até hoje. Eu estou pronto. Eu paro de lutar com o meu passado. Diga isso. Eu paro de lutar. Eu paro de lutar. Eu paro de querer dar um outro resultado para aquilo que eu não posso mudar.
Aconteceu. Aconteceu. Agora nesse momento, olhe para você com a idade que você tinha, não importa se foi semana passada ou se foi lá na sua infância. Olha para você. Olhe para você e agora diga para você mesmo: eu sei que foi difícil para você. E eu sinto muito o que aconteceu. Mas agora você pode mudar o que você sente. Isso. Olhe para você, você está conversando com a sua alma nesse momento. Você pode se libertar. Diga isso para você. Você pode se libertar. Você merece se libertar. Porque é você quem está sentindo e guardando essa experiência. Eu não pude ser diferente. Isso, muito bem. Então agora você olha para você, para essa experiência, para sua impotência, para sua fragilidade, para sua dor, e você envia o sentimento que você precisou naquele momento. Envia o seu amor, o seu carinho, a sua proteção, a sua compreensão, a paciência, o seu olhar amoroso. Envie para você o que você precisou naquele momento. Envie a sua força e envie a sabedoria para sua alma, para sua mente racional. E essa consciência sua que viveu essa experiência está recebendo toda essa energia que você está enviando. Isso, muito bem. Agora respira profundamente. Enche os teus pulmões, segura a respiração e solta pela boca. Solta inclusive de todo o seu físico, as sensações que ficaram registradas no seu corpo. Respira de novo e na medida que você respira e segura, imagina todos os registros que foram ancorados no físico saindo, solta. Isso. Imagine agora aqui no alto da sua cabeça uma cachoeira de luz, de forma suave, caindo, envolvendo todo o seu campo de energia, e essa luz vai descendo e vai iluminando todo o seu campo de energia. Agora continua respirando de uma forma mais tranquila. Vá trazendo um sentimento de alívio, de paz, de tranquilidade. Veja como a sua energia já se modificou, o seu campo de percepção já está diferente. E eu quero que você coloque a mão no seu coração e você diga para você mesmo: eu me liberto. Eu me liberto dessa experiência,
Eu sei que ela está no passado, eu reconheço que ela existiu, e quando eu reconheço aquilo que aconteceu e que me tirou a paz, eu olho de uma forma renovada para a minha vida. Eu olho com verdade, eu não preciso mais negar, porque eu já entendi que quando eu paro de lutar e quando eu paro de dar um outro significado, mudando o que aconteceu, eu entendo que dentro de mim, tudo que eu sinto pode se dissolver. Eu paro de tentar dar um outro resultado para o passado. Eu entendo que eu preciso lançar um novo olhar para o que aconteceu, aceitando que foi assim. Eu não pude ser diferente. Foi como foi. E assim é. E eu hoje escolho enviar amor para esta situação. Entendimento. Eu busco a minha sabedoria de alma para compreender que eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o que eu sinto, o que eu guardo, o que eu guardei dessa experiência. Então hoje eu busco alívio e trago o sentimento que você precisa dessa experiência. O que você precisa guardar dessa experiência? Entendimento, a energia do amor por você mesma, do cuidado por você mesma, acolhimento. Dê para você nesse momento que você precisou lá no passado. E hoje, você é uma nova pessoa, com novos aprendizados. Você aprendeu e hoje você pode cuidar de si mesmo. Tudo que você precisa já está em você. A capacidade de entendimento, de compreensão, perdão. Você elimina todas as suas pressões mentais. Você decide eliminar tudo aquilo que pesava na sua mente, no seu coração e no seu corpo. E essa esfera luminosa, esse banho energético de luz que você recebe, vai eliminando todas as impressões negativas que foram registradas naquele momento. Você elimina sentimentos, pensamentos, sensações, tudo que você viu, ouviu e sentiu que te fez mal. E nesse momento, a minha equipe espiritual está aí com você, levando essa cura para sua alma. Em todos os níveis da sua alma, a partir de agora, é removido todos os registros negativos que você tem dessa experiência. Tudo que estava em seu campo, nos seus corpos, em todos os níveis da sua alma, é removido agora. Sinta agora se dissolvendo no seu campo tudo aquilo que são registros dessa experiência que você teve. Do alto da sua cabeça, passando por todo o seu corpo até os seus pés, uma energia vai tomando conta de você, trazendo luz, harmonia, alegria, tranquilidade, proteção,
removendo crenças negativas de não merecimento, de baixa estima, crenças negativas, sejam elas quais forem, medo, tudo vai sendo removido. Diga o que você precisa remover. Veja essa luz banhando todo o seu corpo. Essa luz vai banhando o seu corpo e existe um magnetismo de tudo aquilo que você viveu. Esse magnetismo vai sendo absorvido nesse momento. Eu dissolvo com o poder divino tudo que está no seu campo de energia, que está pesando em você, todos os registros de traumas, medos, inseguranças, dores. E tudo vai sendo encaminhado para a Mãe Terra. Eu devolvo essas experiências para serem absorvidas. Esse magnetismo negativo, essa polaridade negativa não está mais no seu campo. Então você respira profundamente e agora, sentindo essa energia de libertação desse trauma que você carregava, dessa dor, e vai substituindo isso por coragem, alegria, paz, leveza, uma sensação profunda de amor por você mesmo, amparo. Dê um abraço em você mesmo, no seu corpo físico. Respire de forma aliviada. Acolha você mesmo nesse momento e diga para você mesmo: eu sou a renovação dos meus sentimentos. Eu sou o amor. Eu sou a alegria. Eu me amo. Eu me aprovo. Eu me perdoo. Eu aceito. Eu sou a aceitação. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a paz. Eu sou o equilíbrio perfeito da minha alma. E eu escolho seguir de forma renovada, sabendo que tudo que eu vivi fez parte. Tudo faz parte. E quando a gente aceita e para de lutar, tudo pode seguir de uma forma renovada, ressignificada, que significa levar a leveza para tudo aquilo que pesou e que hoje ganha um novo significado, um significado de potência de vida, potência para sua alma. E a gente sabe quando a gente ressignificou algo pelo nosso sentimento. Como eu me sinto quando eu volto a lembrar dessa experiência? Eu sinto que hoje eu consegui trazer a leveza, a paz, a tranquilidade para minha alma. Então eu sei que eu consegui dar um novo significado para essa experiência que antes me perturbava, mas que hoje eu já integrei como parte da minha história. Portanto, está lá em algum momento. Mas essa situação não me afeta mais, porque eu usei os elementos que me libertam, que é a aceitação, é poder olhar e reconhecer que aconteceu. Então, eu olho para você, eu olho para a experiência da minha vida, eu olho para minha alma, eu curo aquilo que eu sinto dessa experiência. Então eu sei que eu consegui
ressignificar. E eu trabalho para fortalecer aquilo que naquela experiência me trouxe uma vulnerabilidade. Então eu dou para mim mesmo hoje mais amor, mais carinho, mais força, determinação. O que você precisa reafirmar e reforçar em você, que lá no passado foi registrado como um elemento de falta e que hoje você pode dar para você mesmo. Então, assim, você sabe que você está alterando o seu destino. Não precisa mais ter um destino negativo diante do que te aconteceu, porque não importa qual experiência negativa você tenha vivenciado, você se liberta quando você faz esse processo que você aprendeu aqui. E você pode assistir esse vídeo várias vezes e fazer essa técnica para libertar cada experiência que você identifica que está aí, ainda presente na sua mente, no seu coração, que está aí hospedada no seu corpo. Porque é a sua intenção de se libertar que muda tudo aquilo que está presente na sua vida. Você pode se libertar de uma crença, de uma vivência, de uma situação. Você pode se libertar de qualquer situação. Então você pode repetir essa mesma técnica que eu te ajudei aqui para vários objetivos diferentes. E eu tenho certeza que você vai libertar o seu coração, libertar a sua alma e viver de uma forma totalmente renovada, trazendo de volta para você o seu perfeito equilíbrio de alma. Um beijo no seu coração. Eu espero que essa experiência tenha sido transformadora para você. Até a próxima!